Laura, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá toda trabalhada no coral, é isso? Acho que é um rosa. Coral, mas eu É um um goiaba, porque um coral. é meio rosa, meio vermelho. A É um ideia é ser coral. rosa. Por causa do Outubro Rosa. Goiaba. É, outubro Mês de rosa. prevenção ao câncer É de mama. isso aí. Diagnóstico para estimular tudo isso. Tudo bem, toda trabalhava no Outubro Rosa. Vamos lá, perguntas de vocês. Anitta. Hoje, com o avanço de internet e de tudo, e da pressão no brasileiro, qual você acha que é o maior problema, maior reclamação, maior questão que o brasileiro está tendo hoje em relação ao sexo? Olha, a meu ver, é a questão de limites, né? É o até onde ir, até onde se expor, até onde ter aquela prática ou não. E eu sempre digo que até onde aquela prática não te fere nem física, nem emocionalmente e nem fere a pessoa que está ao lado. Se a gente tiver essa noção de limite, a gente vive uma sexualidade saudável, responsável e prazerosa. Tudo bem. Tem falado sobre isso com o teu namorado novo? Não, a gente não tem problemas, não. A gente só tem soluções. A gente só tem várias. Muito bem. Fala, garota. Oi, eu gostaria de saber se a alimentação do homem influencia no sabor do gozo. Peraí. Quer dizer, No sabor. no sabor significa fazer o sexo oral. No sabor Não. significa... Mas é porque tem Espe- negócio mais ácido, né? mais doce. Tá certo. Tem uma Agridoce. curiosidade mesmo. É. Que eu já li várias vezes falando que se você tem uma alimentação mais pesada, fica preponderante um gosto mais forte. Tá. Você só leu, né? Uma amiga. Foi bom esse comentário do Serginho, você só leu, porque a gente não pode ficar saboreando esperma, né? Porque ele pode ter vírus, bactérias e também o vírus da AIDS. Então, esperma é para ficar na camisinha. E se o gosto varia, em geral, o esperma tem gosto de esperma, né? Que é o que é o esperma, né? São líquidos da próstata e das vesículas seminais. E 1% do esperma tem espermatozoides. E o gosto vai ser um gosto específico ali. Se o Não homem adianta, comer... eu quero hoje morango. Entope o cara de morango. Pois é. 3 quilos de morango pra sair o sabor morango. Não tem. não é tão Adianta assim. entupir o cara de cheeseburger, hoje vai ser X salada. X-picanha. Fala. Desde que eu sou pequeno, minha avó me conta uma história que diz que ela engravidou virgem, que não teve o ato, que diz que foi pelas coxas. Queria ver se isso é possível mesmo. Olha, sua avó pode estar certa, Ela sim. falava nas coxas, sua avó? Ela nunca deu detalhes, né? Você imagina que foi assim, Tá. Isso que os antigos falavam é quando acontece aquele esfrega, né? Ou quando fica brincando ali antes da penetração. Então, o pênis fica pertinho da vagina, né? Fica passando pra lá e pra cá nas coxas, né? E quando a ejaculação acontece próximo da entrada da vagina, bem pertinho, não pode ser, né, no joelho, né? Pra cá, pra cima. Perto da entrada da vagina, pode ser que esse esperma entre no canal vaginal. Mesmo e aí... virgem? Mesmo virgem. Eu tenho outra pergunta. Pode? Claro que pode. Manda. No Brasil, qual é a idade mínima que a pessoa, o brasileiro, está iniciando a fase sexual, a atividade sexual? Olha, segundo as pesquisas, elas não aparecem a idade mínima, aparece uma idade média, que é entre 15 e 17 anos de idade. Entre 15 e 16 os meninos, entre 16 e 17 as meninas. Essa seria a idade média, tem gente antes, tem gente depois, né? E a dica que eu sempre dou, Anitta, é que assim, a gente deve se iniciar em que momento? Quando a gente se sentir amadurecido para isso. Para lidar com prevenção a doenças, com prevenção à gravidez fora de hora e também para lidar com o afeto, com o prazer, com a diversidade sexual. Aí é a hora certa, não é tanto uma questão de idade. Obviamente é quando for jovem, né? Não é na infância, nada disso, claro, né? Na pré-adolescência, talvez a gente precise segurar a onda também e se iniciar quando se sentir amadurecido. É mais porque, assim, eu acho que tem muita... Agora tá ficando mais jovem ainda, né? Pode ser. Mais do que antigamente. Pode ser. Eles estão começando mais cedo ainda, mais com 13, com 12. Na época lá 11. atrás, novinho, né? Na época lá de trás, se a gente for pensar avós e bisavós, elas também se iniciavam cedo, mas dentro de um casamento, né? Se casavam com 13 anos de idade, 12, por aí se iniciavam, tinham filhos nessa época. Mas agora é um novo cenário. Então é um cenário que requer a gente parar de banalizar, né? Camisinha, sexo, dar um novo significado. É porque é difícil que toda vez que a gente tenta... Eu tenho um público infantil.
toda vez que a gente tenta falar e... Não é falar de ficar, oi, galera, transa assim, transa assado, mas das coisas importantes ou do que tem que fazer. Eu, por exemplo, já fiz comercial de camisinha. Sim, e foi super ótimo. criticado porque eu tinha um público jovem. E eu acho que rola muito isso, de tipo, você tem público infantil, então você não pode ficar falando de camisinha. E eu acho o oposto. Eu acho que é aí que tem que falar. A sociedade Sabe? como um todo precisa falar. Aqui no Altas Horas a gente tem esse espaço, é fantástico, porque a gente consegue, né, falar abertamente de um tema tão complexo. Tem uma pessoa que tem uma pergunta, é o pai da Anitta. É sério? Que ele está interessado. Vamos ver a pergunta, né? Meu Deus, lá vem, meu Deus. Você não sabe do que é capaz. Não, no caso não era a pergunta. Eu diria que é muita propaganda o início precoce das pessoas. Eu acho que está muito ligado ao colégio que a pessoa frequenta, entendeu? Ao nível de estudo. Porque quando você tem... Eu, por exemplo, estudei no colégio militar, eu fui ter minha primeira relação, acho que com 20 e poucos anos. Mas na minha época, a gente fazia... Eu comecei a relação... Porque eu só fiz sexo porque eu sabia que se eu engravidasse, eu poderia criar, né? Então, as pessoas, hoje em dia, não têm esse senso de responsabilidade, entendeu? Verdade. Vai engravidar, entendeu? E o pai vai ajudar, a mãe vai ajudar. Então esse senso de responsabilidade... É que eu muito acho importante, né? Maternidade que falta... e paternidade. Muito bem. E o que tem a ver isso com a Viviane Araújo? Bom, eu já falhei. Quando eu me separei... Eu sou muito ligado aos meus filhos, entendeu? Eu fiquei impotente quase 7 meses, entendeu? Mas depois que eu me recuperei, eu nunca mais falhei, não. Graças a Deus. Bom, enfim, é um modo de conquistar também, ó. Quem mais, por favor? Garoto. Eu sou a Beatriz. Eu queria perguntar, Laura, porque eu li na internet que ter relação sexual com frequência pode melhorar crises de rinite ou sinusite. Queria saber se é verdade. Mentira, eu tenho rinite, sinusite, isso é mentira. Eu tenho muita rinite e muita sinusite. Então é mentira. Pois é, gente. Não né? tem nada a Olha, ver, mas tem a ver com o emocional, talvez. Olha, o que pode acontecer, na verdade, não vai melhorar a sinusite, a rinite, assim, né, para sempre. O que acontece é que na hora do sexo a gente tem um aumento dos batimentos cardíacos, da circulação sanguínea, o corpo todo se modifica, né? Os pelos ficam eriçados, os genitais se modificam. Então, toda essa movimentação... Crepúsculo, né? O prepúcio vai para trás e a glande... Porque na hora eu já tive que pegar o remédio e colocar no meu nariz. Então, pode ter uma movimentação movimentação no corpo que para algumas pessoas pode surtir algum efeito. Mas assim, a gente dizer que vai melhorar uma crise, né, ou melhorar a sua questão de rinite... Você está acabando com a indústria farmacêutica, difícil, né? né? Quem mais, por favor? Tinha aqui. Ali, aqui. Eu queria... na verdade, são 2 perguntas em uma. No caso... Você queria saber se é normal ou recorrente não sangrar na primeira vez, né? Na hora do rompimento do ímen, não ter sangramento e talvez gerar um constrangimento com o namorado, porque você fala normal. que não que você é virgem, você não sangra e o cara fica meio assim. Pode acontecer, né? Primeira vez não é para todo mundo que vai doer e sangrar. Pode não doer. E a segunda? E a outra é, tipo, quanto mais você retardar a sua primeira vez, quanto mais você demorar para transar, o ímen fica difícil de ser rompido. É verdade isso ou é um mito? Isso é um mito, que o ímen fica fica fortalecido, né? Não. O ímen é uma membrana que vai ser assim se você transar com 20, 30. 15, Quantos 20, você tiver, vai ser o mesmo ímen. Tá bom, obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. E para aquele menino que... Porque é muita pressão para o homem também, principalmente para o garoto que está começando, jovem, um garoto de 15 anos que falhou na hora H. Chega na hora e não consegue ficar nervoso. Tá. Né? Porque é uma pressão grande, né? Muita pressão, né? Você tem que estar, né? Tem que estar tem que começar a pensar que a gente não tem que nada, né? Eu sempre digo que tem que é nome de prato de comida japonesa. O que você aconselha para o garoto que falhou, né? O que eu aconselho para eles, para todos e também para os homens, para quem for, né? É para a gente ficar tranquilo na cama. E que falhar é natural. A ansiedade elevada, o temor, a preocupação, pode causar uma falha e que isso pode acontecer. Se encarar com naturalidade e entender que falhar é do ser humano, seja no sexo ou em qualquer área da vida, aí as coisas acontecem com mais tranquilidade. A mulher também tem um papel, né, nessa hora importante, né? Ser compreensível. Tem, claro.
tem que passar a mão na A cabeça do parceria garoto. ali, né? É na porque eu hora. acho que esse novo homem que está aparecendo também, ele vem dividindo tarefas com a mulher e tal, e menos pressão em cima dele, que é difícil ser homem também. Muito. Porque é o provedor, é o cara que tem que levar o dinheiro para casa, é o cara que manda, é o cara que o brinquedinho dele é de armar, não é de abrir. Entendeu? É E o complicado. homem tem vergonha É disso, né, complicado. Cláudia? Dizer que já falhou. O homem tem vergonha disso. Pode assumir para os amigos que já falhou, é uma coisa normal. É natural. Então, a questão central aí é toda essa pressão, né, da cultura, que o homem não pode falhar. Mas e todo também homem que a vai falhar. pessoa Mesmo que não internaliza. falhou, vai falhar um dia? Não necessariamente, Não né? necessariamente. Não necessariamente. Brinca. Quem mais, por favor? É porque ainda existe um tabu muito grande quanto ao fio terra, porque muita gente relaciona... Porque muita gente relaciona, tipo, diretamente com a homossexualidade. Tem casais, tipo, de héteros que fazem isso. Sim. Eu queria saber se todo homem, tipo, sente ou pode sentir prazer anal. Pode, todo homem pode sentir, depende do momento ali. Não tem nada a ver com homo ou heterossexualidade, bissexualidade. Ele mandou muito bem na pergunta. E pode. Esse assunto despertou ali no Raça Negra. Ele quando falou... Ele falou, eu quero falar. Quando falou do fio terra, ele ficou louco. Não, Laura, eu queria saber, tem um papo que tá rolando na internet. Se uma agora é criança, internet, todo mundo se uma internet. criança de 8 anos já tem que estar aprendendo sexo na escola. É um deputado que está Isso querendo. é Eu sou muito contra, porque eu sou importante. pai e tenho um filho, Olha, então vamos eu sou explicar o totalmente que é a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais, desde 1997, do tema sexualidade aparecer transversal no ensino a partir dos 6 anos de idade. É sexualidade como um conceito amplo, como nosso jeito de ser no mundo, como o jeito da gente ser homem e de ser mulher no mundo. O que é isso? Da gente lidar com o nosso mundo interno, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos valores, nossas crenças, e da gente lidar com o mundo ao redor. Isso não é sexo, é sexualidade que pode incluir o sexo quando a gente estiver num momento mais adulto, mais amadurecido. Na escola, a gente precisa começar a falar de sexualidade. E os pais são os nossos primeiros modelos, os nossos primeiros educadores sexuais que nos ensinam a como ser no mundo. Quando a criança entra na escola, aí a gente precisa começar com 6, 7, 8 anos, falar de corpo, de funcionamento corporal e tal, e os conhecimentos vão evoluindo à medida em que essa criança cresce. Com 9, 10 anos, a gente já vai estar falando de reprodução, né? Até porque meninas, às vezes, menstruam aos 9 anos de idade, e quando vai chegando na pré-adolescência, aí a gente já está falando de sexo, da prática sexual, de prevenção à gravidez na adolescência, de diversidade, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem todo um pensar por trás, e isso não estimula uma sexualidade precoce, uma vivência precoce da sexualidade. O Museu d'Orsay em Paris está pedindo para os pais levarem seus filhos para verem as pessoas nuas dentro do museu. Tá vendo? Aí já é um outro pedido, cenário, né? Porque nas pinturas antigas está todo mundo sem nenhum pecado. Isso é muito maravilhoso, né? A gente não está literalizando uma pessoa tá pelada aqui na frente, né? É super bacana. A gente está vendo uma arte, na história da arte, a gente Sem tem a nudez, censura. né? Então a gente está Sem explicando censura. uma história da... Ali é perfeito para fazer uma educação Ou sexual. então o que aconteceu com o Man agora, que é um absurdo, né? Que a mãe estava levando a criança e a mãe deixou a criança tocar. Você é responsável pelo teu filho. Exatamente, Entendeu? Ou você Cláudia. leva ou você não leva. Se Os você não está a pais, favor, né, são tudo os começa primeiros em casa, educadores. né? Exatamente. O tempo passa e se moderniza e a gente tem que acompanhar isso tudo. Eu, pessoalmente, não concordo que uma instituição como um museu e uma mãe também pegue um homem nu. Não, se você olhar a anatomia, não tem problema nenhum. Eu acho horrível o que ela fez, deixando uma criança de 4 anos de idade tocar esse corpo. Ela poderia ter ensinado. E se a menina, na inocência dela, vai num órgão genital do Mas cara sabe o que e pega? acontece? Aí a educação de cada um, né? Como é que você vai interferir, né? Falar para uma mãe, olha, isso que você está fazendo é errado. Mas A gente também não sabe como ela aquilo. foi criada, né? Então, se ela foi criada de uma maneira mais livre, ou se ela tem pais, entende? Então, como é que alguém faz um movimento, é contra? Virou uma palhaçada isso. Todo mundo se mete na vida de todo mundo. Sabe o que eu acho também? A gente tem que tomar cuidado. A gente está no ano político, o próximo ano de eleição, e estão usando esse tipo de censura para castrar tudo que a gente tentou durante
toda a ditadura militar, o avanço nosso, a sociedade tentou, eles agora querem voltar atrás. É um perigo muito grande. A gente tem que lutar pela liberdade e fora a censura total. Verdade. É isso aí. Muito bem. O Ney tem razão. O Estado não pode dizer o que a gente tem que ver ou não. Né? Não pode. Fala. É o caso do meu tio, né? Que ele mandou perguntar e tal. Não, é verdade mesmo. Seguinte, ele falou pra mim que anda broxando frequentemente com a mulher dele, certo? Aí eu gostaria de saber se isso pode ocorrer ao decorrer dos anos e tal, porque ele tem, tipo, 40 e poucos anos. Nossa, é super novo. Então, aí eu gostaria de saber se isso é normal ao decorrer do tempo ou se ele vai desenvolver, eu não sei. E se, além de procurar um médico, o que ele deveria fazer para evitar aí, caso aí constrangedor aí. Olha, as dificuldades sexuais podem ter causas físicas, e aí precisa procurar um médico, em geral um urologista, mas também uma grande parte são causas emocionais. Então, na dificuldade de ereção, a ansiedade muito grande, né, porque com coisas que podem estar acontecendo fora da cama, ou no relacionamento, ou até mesmo na cama, essa ansiedade, os temores, as cobranças, as preocupações podem provocar essa dificuldade, e aí um especialista se procurar, o médico, não é um médico, é um psicólogo. Então, psicólogo para as causas emocionais e médico para as causas físicas. Laura, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigada.